Aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, glorificado e exaltado, né? Aquele que é digno de toda honra, de toda glória, de toda exaltação, de toda adoração, de todo louvor. Quero saudar os ouvintes, né, com a madrugada de paz e salvação, né? O Senhor estava aqui, ele me deu aqui uma palavra, estava aqui, e ele me deu uma palavra. E eu vou compartilhar com os irmãos nesta madrugada. Nós vamos falar da mulher do fluxo de sangue, né? Que se encontra no livro de Marcos, no seu capítulo 5, no seu versículo 25, e vai nos dizer: certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de um fluxo de sangue, e que tinha padecido muito com muitos médicos e gastado tudo quanto possuía, sem nenhum proveito, antes piorando. Ouvindo falar de Jesus, veio por trás, entre a multidão, e tocou em suas vestes, porque dizia: se tão somente eu tocar em suas vestes, serei curado. Logo se lhe secou as fontes do seu sangue, e sentiu no seu corpo estar já curada daquele mal. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra a virtude, voltando-se para a multidão, disse: quem tocou em minhas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te oprime e perguntas: quem me tocou? Ele olha em redor para ver quem fizera aquilo. Então a mulher, que sabia que lhe tinha acontecido, temendo e tremendo, aproximou-se, prostrou-se diante dele e disse-lhe toda a verdade. E disse a ela: filha, ele disse a ela: filha, tua fé te salvou. Vá em paz e ser curada deste teu mal. Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. A palavra do Senhor, irmãos, vem nos falar, né, de uma mulher que ela padecia há 12 anos de um fluxo de sangue. Há 12 anos aquela mulher, né, ela jorrava sangue, né? Nós sabemos que nós mulheres temos esse processo, né, todo mês. Geralmente dura 5, algumas dura 4, 3, dependendo do, né, do organismo de cada pessoa, né? E do sistema também, né, de cada pessoa. Varia a quantidade de dias. Imagine uma mulher, ela sangrar 12 anos sem parar, né? Eu costumo dizer que essa mulher já era o próprio milagre, porque uma pessoa sangrar 12 anos e não morrer e ainda assim continuar viva, ela já era o próprio milagre. Só que aquela mulher, ela gastou tudo que ela tinha, né, atrás da sua cura. E ela não conseguiu êxito, não teve êxito no processo, né? Porque ela foi buscar outros meios de ser curada, né? Talvez porque ainda não tinha ouvido falar de Jesus, talvez não tinha ouvido falar de milagre, né? Então ela fez tudo o que ela pôde, tudo o que ela podia fazer para ser curada. E naquele momento, né, ela entendeu que tudo que ela tinha feito foi em vão, né? Ela procurou o homem, eu creio que ela procurou outros meios, né? Alguma forma medicinal daquela época, né? Para a sua cura, e ela não achou. E ali aquela mulher, ela ouviu falar de Jesus. E no momento que ela ouviu falar de Jesus, ela pensou: se tão somente eu tocar na veste, né, na orla da sua veste, eu serei curada. Aquela mulher, naquele momento, ela foi tomada pela fé. Ela foi tomada por uma fé tão imensa que ela não pensou nos obstáculos e nas consequências que poderia acontecer com ela, né? Nesse processo de ir até a Jesus. Porque naquele tempo, uma pessoa impura, né, os leprosos e as pessoas que naquele tempo sangravam, quando estava com suas regras, ficavam um determinado tempo afastado da sociedade, porque era considerada impura, né? E aquela mulher impura, imagine se aquelas pessoas, né, no momento que aquela mulher saiu do lugar onde ela estava, indo até Jesus, percebesse que ela era impura, provavelmente seria apedrejada, né? Só que aquela mulher não pensou nas consequências, nos obstáculos. Ela queria tocar, ela queria chegar até Jesus, então ela rompeu as barreiras, rompeu a dificuldade, né? Não é diferente nas nossas vidas.
Muitas vezes nós queremos chegar até Jesus, né? Muitas vezes nós queremos ir até Jesus, mas acontecem obstáculos, acontecem barreiras que impedem. Muitas vezes o dia a dia, a correria do dia a dia, as coisas para fazer, filho, quem tem marido, marido, né? Quem tem trabalho, trabalho, e aí aquela correria, não temos tempo para Jesus. Então são essas barreiras também que impedem de nós chegarmos a Jesus. Como é que a gente se achega a Jesus? Através da oração, através da intimidade, através de uma conversa. Porque a oração é uma conversa com Deus, né? A gente se aproxima dele dessa forma, orando, pedindo, ele vai trabalhando na nossa vida. Ele vai tirando aquilo que não agrada a ele à medida que a gente vai orando, vai pedindo a ele, não só pedir, mas também pedir que ele nos transforme, nos liberte, nos limpe, nos purifique, trabalhe no nosso interior, no nosso coração, tire todo o sentimento que não agrada, né? Tudo aquilo que não procede dele, a gente pede que ele arranque, que ele tire, e ele faz. O Espírito Santo é que trabalha no nosso ser, né? Então, essas práticas que a gente faz do dia a dia, muitas vezes impede da gente chegar ao Senhor Jesus. Muitas vezes tem alguém que ainda não conhece a Jesus e quer, sentiu no coração de chegar até a Ele, né? Mas aí, muitas vezes, os impedimentos, né, as setas que o inimigo lança na mente, impede. Quais são essas setas? Eu quero ir até Jesus, eu quero aceitar Jesus como o meu único suficiente Salvador. Mas aí o inimigo seta, você vai aceitar, você vai deixar de vestir a roupa que você gosta, né? Você vai deixar de tomar a sua bebida que você gosta, você vai deixar de fazer, né? De ir para a festa, dançar as músicas que você gosta, né? São essas setas que o inimigo lança que muitas vezes geram o impedimento de nós chegarmos até Jesus, né? A gente precisa entender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, não tem outro caminho. E aquela mulher sabia que até Jesus, para ela chegar até Jesus, ia ter obstáculos, ia ter dificuldade. Mas ela rompeu esses obstáculos, rompeu essa barreira e foi até Jesus, né? Então, é necessário que muitas vezes nós devemos romper esses obstáculos, romper essas barreiras. Não dar ouvido à voz do opressor, do inimigo. Esses empecilhos, esses impedimentos, na vida daquela mulher foi a multidão, né? Porque eu imagino que era uma multidão de pessoas. E ali ela teve que passar por aquele povo. Não sei se foi rastejando, não sei se foi andando, a Bíblia não fala, mas ela chegou e tocou na veste de Jesus. E no momento que ela tocou na veste de Jesus, ela foi sarada, ela foi curada. E na nossa vida não é diferente. No momento que a gente toca em Jesus, que a gente se rende diante dele, de coração, de alma e espírito, ele trabalha na nossa vida. Ele começa a nos mostrar aquilo que é necessário, que a gente vinha deixar, que a gente vinha largar, né? Aquela mulher foi o fluxo de sangue. E o que a gente precisa, né, tirar da nossa vida para chegar até Jesus? Quando a gente chega até Jesus, ele nos mostra o que precisa ser tirado, ele nos mostra o que precisa ser arrancado, né? Não sabemos se é um sentimento ruim, não sabemos se é algum vício, algo que a gente faz que não agrada a ele, né? Que muitas vezes causa sofrimento, causa dor, causa as mazelas da vida na nossa vida, né? Leva a gente para um caminho de tristeza, de angústia. A gente não sabe, né? Cada um é que sabe o que precisa ir diante de Deus e pedir. Não precisa você estar passando para A, né, para B, tá conversando com alguém sobre essa questão, não. Vai até Jesus e conversa com ele. Faz como aquela mulher. Aquela mulher, ela rompeu essa barreira, rompeu os obstáculos que, né, poderia atrapalhar ela de chegar até Jesus, mas ela foi. Ela teve uma atitude de fé. Ela teve uma atitude, né, de persistência, de perseverança. Porque ela poderia ter desistido, uma mulher fraca, debilitada, 12 anos aquela mulher sangrando, provavelmente vivia num lugar, né, precário, né, sem alimentação adequada, porque ela estava isolada, provavelmente há 12 anos isolada, né, não tinha uma alimentação adequada, estava fraca, debilitada, mas ainda assim ela foi até Jesus. Ela disse, se eu tão somente tocar, eu vou ser livre do meu mal, eu vou ser livre da minha enfermidade. E ela foi, rompeu aquela barreira, aquela multidão e foi até Jesus e tocou.
e que na nossa vida não venha ser diferente, que a gente venha romper as barreiras, romper as dificuldades, né? Que a gente vá ao Senhor diante do Senhor com oração, com rogos, com súplica, né? E também que a gente venha ter uma ação, uma reação, porque não é tão somente orar e cruzar os braços e esperar cair do céu, que não vai cair do céu. A gente precisa ter uma ação mediante a vida com Deus. A gente ora, a gente jejua, a gente faz propósito, faz campanha, né? Mas a gente precisa também ter uma ação. Um exemplo, eu estou orando a Deus para o Senhor me dar uma porta de emprego, mas eu não saio para colocar um currículo, eu não saio para ir até alguém perguntar se tem alguém para indicar para um trabalho, um possível trabalho, eu não saio, né? Às vezes eu quero, aleluia, ter um sonho de ter uma casa, de ter um carro, mas eu recebo R$ 1.000, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, mas eu não tenho a sabedoria de usar 500 e guardar 500. Então, a gente ora, ó Senhor, eu quero um carro, eu quero uma casa, né? Mas a gente também tem que ter a nossa ação, tem que ter a nossa atitude, né? De ter aquela ação ali de guardar aquele dinheirinho, juntar o dinheirinho, né? Vai chegar um determinado momento que Deus vai preparar uma situação, uma hora, né? O Senhor me ajude a comprar, me ajude a ter a minha casa. Vai chegar o momento que o Senhor vai preparar aquele momento certo e você vai poder, né, realizar o seu sonho. Ele vai criar situações. Cria situações porque o Senhor, Ele sabe trabalhar nas nossas vidas, né? Mas é necessário nós termos uma ação. Não é só orar e esperar que a bênção caia do céu. Não é só orar e pedir que a enfermidade, aleluia, louvado e agradecido é o nome do Senhor, ela passa. Às vezes eu estou doente, só estou orando. Mas às vezes é necessário eu ir procurar um especialista, né? Para saber qual enfermidade eu tenho. Porque talvez a enfermidade não seja espiritual, mas seja, né, uma enfermidade física. É necessário que eu vá até um médico, né? Procurar saber dele qual é o diagnóstico. Porque muitas vezes tem pessoas que têm enfermidade, mas não conseguem encontrar o diagnóstico. É espiritual, é necessário que se tenha, né, um processo de oração. Então, irmãos, na nossa vida não é diferente, né? Nós precisamos ir até Jesus com oração, com rogos, mas também é necessário a gente ter uma ação, uma atitude, porque não é tão somente orar, é a gente também, né, usar a nossa atitude diária, né? Assim, então, o Senhor ali, ele percebeu que saiu virtude dele, né? Saiu, naquele momento, a cura dele. Ele perguntou: quem foi que me tocou? Porque como ele é onisciente, onipresente, onipotente, ele sabe, ele conhece todas as coisas. E ele sabia que alguém tinha tocado ele de uma forma diferente. E como é que a gente toca Jesus de uma forma diferente? Quando a gente vai diante dele com sinceridade, né? Pedindo a ele que nos ajude, que nos fortaleça, que nos dê força. Primeiramente, quando a gente vai buscar algo, aleluia, louvado e engrandecido é o nome do Senhor, que vai ser para a glória dele, não para a nossa glória, né? Porque muitas vezes a gente vai diante de Jesus só pedir bens materiais e nada de bênçãos espirituais, nada de dons para viver para a glória dele. A gente só pede o que nos agrada, mas muitas vezes a gente não quer pedir também o que agrada o Senhor, porque muitas vezes Deus quer isso de nós. A palavra do Senhor diz que buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas, né? Nós precisamos fazer isso, né? Buscar primeiro o reino do Senhor, né? Aquela mulher, ela foi primeiro buscar o Senhor Jesus, e ela recebeu a vitória dela, né? E que na nossa vida, irmão, não seja diferente, que a gente venha ter esse entendimento, essa sabedoria, né? Que muitas vezes é necessário a gente ir, a gente orar, apresentar a Deus a nossa causa, né? Primeiramente, porque Ele é o senhorio de todas as coisas, Ele é soberano, Ele é que tem o domínio, o comando de tudo, porque também se Ele não quiser fazer, não vai acontecer, né? Você pode colocar 1000 currículos, se Ele não quiser te abençoar com o emprego, Ele não vai te abençoar. Então é necessário a gente colocar primeiro Ele na frente de todas as coisas, Ele que peleja por cada um de nós, não é assim? Então é necessário que a gente tenha esse esforço, tenha essa sabedoria, a gente ora, mas também a gente tem a ação, tem a reação, né? E que nesta noite essa palavra venha falar ao coração daqueles que gostam de ouvir a palavra do Senhor, né? Dos irmãos que têm aí, pela misericórdia,